Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Marcelo Taverneiro e hoje falaremos de 5 raças altamente adaptadas retiradas do livro Old Dragon direto para sua campanha. Então, sem mais delongas, pegue seus papéis, separe suas penas e vamos direto para a aventura. Lembrando que todas as raças que falarei neste vídeo, elas são altamente adaptáveis, assim como todo o sistema Old Dragon. Então se você joga Tormenta, se você joga D&D, se você joga qualquer jogo genérico, essas raças vão servir perfeitamente. Lembrando que não falarei especificamente de números de atributos, mas falarei basicamente do que cada raça faz e o conteúdo dela num plano de jogo. Agora, os determinados atributos ficará a critério entre você e o seu mestre, se o seu sistema for divergente ao Old Dragon. Então, a primeira raça que iremos abordar será o meio gigante. Diferente do que muitos pensam que os gigantes são totalmente OX e malignos, o meio gigante é exatamente o oposto disso. São criaturas que têm uma altura basicamente de 2,5 metros a 3,20 metros, se não me engano, são fortes. Ninguém sabe ao certo de como surgiu, mas a grande teoria é que provavelmente um gigante cruzou com uma humana, coitado da humana, ou a humana cruzou com um gigante, coitado da humana de novo. Magia das dúvidas. Você pode elaborar a forma que você bem entender do background de como você surgiu no mundo. Olha que interessante, você pode falar que um determinado alquimista foi lá, fez umas experiências e olha só, você surgiu. Na fantasia nós temos essa raça que na verdade é o Hagrid de Harry Potter, ele é um meio gigante, para quem não sabe, por isso que ele tem aquela altura. Os meios gigantes eles são altamente dóceis, por incrível que pareça, né? Por mais que eles sejam altos e robustos, eles são dóceis e dos gigantes eles herdaram exatamente o tamanho, a força e burrice em certas partes. Eles são muito ingênuos, o que faz com que eles sejam facilmente 3 horas depois, influenciados no meio dos humanos, que faz que eles podem adotar uma personalidade um pouco desconfiáveis. Porém, eles não vão deixar a bondade de lado. É muito difícil você achar um meio gigante que seja maligno. O meio gigante também, por si só, ele adota uma cultura que seja... Esse vídeo está sendo muito difícil de falar palavras. Puta que no... 2000 anos depois. Os meios gigantes por si só também adotam uma cultura nômade, o que faz com que eles tenham vários tipos de conhecimento em determinadas partes, vários tipos, né, de agir, de pensar, nunca algo específico. E eles também, né, adotam para si o que é natural e não gostam muito do artificial, o que quer dizer que muitas das vezes eles preferem a simplicidade do que, por exemplo, viver castelos e mansões. Eles não tratam disso. Por isso que eles dão muito bem com aventureiros. Eles costumam sair em busca de aventuras, divergindo um pouco do lado do ouro, mas porém, muitas das vezes, né, por esse lado dócil, procurando uma família e etc. O meio gigante é uma criatura muito forte, o que faz com que ele tenha atributos de força mais elevados que os demais. No Old Dragon, ao invés de você rolar 3d6 para cada atributo, quando você vai rolar força, você rola, se eu não me engano, é 5d4, se eu não me engano, mais 2. O que pode fazer com que a força do gigante passe de 22 facilmente se ele tirar 4 em tudo. O fato dele ser grande também pode atrapalhar, porque nem toda a casa foi feita para criaturas de 3,20 metros de altura ou 2,5 metros. Então isso pode atrapalhar em certos locais que eles forem entrar. Porém, a interpretação dele é interessantíssima. Você jogar com uma criatura forte, alta, né, grande, e que, por exemplo, o que um humano usaria uma arma de 2 mãos, ele usaria em uma mão, e a outra ficaria totalmente livre. Ele, desprendendo do lado egoísta, vivendo mais humilde, ele poderia usar roupas perfeitamente feitas de couro e etc, até mesmo da caça que ele pode fazer. E você pode explorar mais ainda esse background. Saindo diretamente dos contos de fábulas, nós temos os Nephilims. Os Nephilims nada mais são do que praticamente semideuses, né? Um deus, ele desce à terra, acaba tendo relações com uma humana, e então nasce uma criatura chamada Nephilim, né? O que diverge um pouco muito da sociedade em questão, porque ele nasce maravilhosamente lindo. Tanto do masculino, tanto ao feminino. A figura geralmente é relacionada justamente com aquelas estátuas gregas, sabe? Aquela figura nada de feições, muito além de uma pessoa comum. Pessoas geralmente saem dos contos de fábula, o que dá a ele um carisma elevado demais. Então qualquer lugar
que ele chegar, ele pode ser o centro das atenções. E muitas das vezes os heróis, né, os homens de armas que adotam o costume de ser aventureiros e realmente entrarem numa vida em que eles dão o próprio sangue pela humanidade, eles acabam sendo considerados heróis, sem muito menos nem falar nada. As pessoas olham e julgam eles pela aparência. E todos os grupos que você tiver, né, todo grupo que você tiver e o Nephilim estiver naquele lugar, é bem capaz que a pessoa vai barganhar diretamente com ele. Os Nephilim podem adotar o costume tanto de serem aventureiros, homens de armas, ao qual serão provavelmente heróis, tanto eles podem adotar o costume de ser diplomatas, o que pode, né, ser um grande benefício para eles devido à sua beleza e seu ponto alto em carisma. Porém, eles têm uma honestidade muito alta, que costuma não falar muitas mentiras. Eles costumam ser extremamente bondosos, levando a sério a questão de igualdade e bondade. O que certas coisas da sociedade ficam difíceis para ele entender. Por exemplo, ele tem uma grande divergência de conseguir entender o que é a desigualdade, o que é o preconceito, o que é a pobreza, porque ele não vai ver isso. Ele não vai ter isso na pele. E ele também tem uma grande crise de consciência, porque ele vê que em todas as civilizações ele não se encaixa. Porque exatamente até o físico dele diverge do que é um humano comum. Por exemplo, os olhos deles costumam ter um brilho a mais. E até mesmo no escuro que ele consegue enxergar, os seus olhos brilham. Ele costuma ter também partes físicas, né, apontadas para o seu pai anterior. Então, fica aí a interpretação de cada um de vocês e como você vai interpretar o seu Nephilim. Temos que entender também que por eles terem um sangue mágico tão forte, muitas das vezes eles são caçados por magos, por estudiosos, feiticeiros, porque eles acreditam que o sangue do Nephilim pode ter alguma propriedade mágica que possa fazer com que eles cheguem mais próximo ao divino ou consigam uma alta carga energética de poder com base nisso. A grande honestidade do Nephilim é tão alta e a pureza dele é tão alta que é difícil até mesmo entender palavras de duplo sentido. E nunca ele atacaria um ladrão pelas costas, porque ele acredita que seja algo desonesto a se fazer. Então é muito difícil um Nephilim entender ao caos. Geralmente o Nephilim vai entender a ordem. Em terceiro lugar do nosso top 5 temos o meio dragão. Vai funcionar a mesma coisa no meio gigante, né? Só que ao invés do gigante ter feito coisa com sua mãe, foi o dragão que fez. Só que se acalma um pouquinho. O dragão tem o poder de metaforzear em humanos, né? Então, o dragão, saindo da sua soberania babaca lá do alto cume do monte, ele sai de lá de forma humana, seduz a humana, faz coisa com ela, então temos um meio dragão babaca. É uma das raças mais babacas que temos no meio de toda a história da RPG. Chega a ser mais babaca que até o elfo, pra você ter uma noção. Mas por que eu botei ele no terceiro lugar aqui? Porque é legal interpretar gente babaca, né? Você vê que a maioria dos jogadores faz exatamente personagens caóticos. O que eu não gosto muito, eu costumo jogar de monge. Desço a mão em todo mundo, mas continuo sendo monge. O que temos que entender é, uma coisa é a genética. Se você teve um tataravô que foi o meio dragão, certamente sua genética inteira vai ter, né, esse falso meio dragão. Porque o sangue mágico é tão poderoso que ele diverge diferentes tipos de linhagens da família. Então você pode criar a história de você é um meio dragão, necessariamente sua mãe não fez isso, mas seu tataravô era um meio dragão de sangue puro. O meio dragão ele tem uma soberba elevadíssima, uma ganância sobrenatural e o hábito tão grande de, né, menosprezar os outros para engrandecer a si mesmo. O meio dragão, ele pelo fato de ser egoísta, e ele tem meio que aquela febre do ouro, né, do Hobbit, ele costuma sempre pegar todo tipo de ouro para ele de maneira desaberbada. Ele pega tudo que tem para si. Ele não se importa. Se for um anel de ouro, ele vai catar. Ele é mesquinho demais. Então, ele vai catar todo o ouro para ele e ele costuma guardar 10% de todo o material dele. Seja com ele, seja em algum canto. É interessante também que essa raça ela só passa de nível se ela juntar a quantidade de ouro X numa quantidade de XPY que ela tenha. Ou seja, se ela precisa de 2.000 de XP para passar, ela vai precisar de 2.000 em ouro acumulado para conseguir passar para o próximo nível também. O meio dragão ele tem uma habilidade
muito forte, né? A aparência dele é parecida com o pai dele. Ele é humano, tudo bem, mas a aparência física dele é surreal. Como assim? Se os Nephilim são lindos, os meio-dragões são lindos, mas diferentes. Por exemplo, se o pai dele foi um dragão azul, é bem capaz que ele tenha os olhos e o cabelo azul e a pele muito branca. Ou se o pai dele foi um dragão vermelho, provavelmente ele vai vir um ruivo com traços, por exemplo, olhos ofídicos, por exemplo, é uma das coisas cogitáveis, e o olho vermelho também. Mas o meio-dragão ele nega até a última instância que ele é um meio-dragão, que o pai dele foi dragão. Justamente que ele prefere se proteger. Acredito eu que seja exatamente isso. O dragão ele tem um carisma, né, elevado, e quando ele se topa com um dragão frente a frente, diferente dos humanos e outras raças que teriam medo, o meio-dragão fica extremamente admirado pela criatura, o que faz com que ele possa ficar estagnado com a beleza e ficar ali paralisado, se ele falhar numa jogada de sabedoria. Temos que lembrar também que as coisas vão variar da interpretação. Acredito eu que se eu estivesse jogando com meio dragão e visse um dragão, eu na mesma hora botaria o peito na frente e começaria a conversar com o cara, né? Seria mais ou menos isso. O meio dragão também ele vai ter 5 pontos de redução de dano em um dos tipos de dragões que ele escolheu para seu pai. Então, por exemplo, se for um dragão vermelho, provavelmente ele vai ter defesa de 5 pontos em fogo, ou seja, todo ataque de fogo que ele receber, ele vai ter uma redução de 5 pontos, se for eletricidade, e assim vice-versa. O meio dragão também tem um hábito muito poderoso de uma vez ao dia lançar um cone de fogo numa distância de mais ou menos 10 a 15 metros. Um cone de fogo, cone de eletricidade também vai variar do que o pai dele, né? Qual foi a cor do pai dele, o que ele fazia da vida. É interessante também saber que eles são extremamente vingativos, o que significa que eles podem se vingar de tanto pessoas que foram babacas com eles, ou tanto pessoas que tentaram fazer coisa pior. E a penitência a se maltratar um meio-dragão pode ser até mesmo humilhação a público, a pena de morte. Isso vai variar da interpretação que você vai ter no momento. Em segundo lugar, temos uma das raças mais manipuladoras que existem em todo o ambiente de RPG. Uma das raças mais cruéis e a mais devota diretamente a uma entidade cósmica maligna. Estamos falando exatamente do Homem-Serpente. Não se sabe de onde surgiu essa raça, ou aonde se esconde atualmente. Porém, sabemos que a grande maioria está no meio da população nesse exato momento. Mas por que eu digo isso? Porque os Homens-Serpentes, além de eles serem malignos, terem uma tendência altíssima ao caos, eles têm uma ambição alta, que é de conquistar, que é de conseguir chegar no alto. As pessoas têm muitos preconceitos com essa raça, mas ela é uma das raças mais poderosas que se tem. Homens-serpentes costumam ter o corpo esguio, costumam usar túnicas, que nelas sempre vão ter ali adagas, né? E essas adagas, ou facas, ou o que quer que seja cortante que tem ali, costumam estar sempre envenenadas. O Homem-Serpente, ele fala na língua das serpentes, assim como o Harry Potter e o Tom Riddle. Ele costuma se comunicar facilmente e costumam carregar as serpentes que não costumam ser hostis com ele. Então, por exemplo, se ele tem ali uma naja negra guardada com ele em algum lugar que ele carrega, a naja negra vai ter uma afinidade para andar junto com ele no corpo. Uma coisa horrível. E ele também pode coletar o veneno e deixar na adaga. Lembrando também que a mordida de um Homem-Serpente é extremamente venenosa. Além dela dar 1d4 mais bônus de força de dano, só a mordida, uma vez ao dia, ele pode aplicar 2d4 de dano diretamente na Constituição. Lembrando que, se a Constituição de qualquer jogador estiver abaixo de 0 ou 0, ele morre instantaneamente, tá? Não tem como voltar. A Constituição é o principal fator da saúde. Então, a pessoa tomando 2d4 de saúde, ela vai ficar fadigada, ela não vai conseguir bater direito, ela não vai conseguir se defender direito. E muito por aí. A cauda do Homem-Serpente também tem um poder constritivo, ou seja, ela pode agarrar a vítima e apertá-la até a morte em sufocamento. Então imagina, o cara tá lá parado, você segura um no lado, segura um no outro, vem a cauda aqui, amarra o cara e prende ele. A cauda vai dar por turno 1d4 de dano de sufocamento, ou seja, também o cara pode ir à morte, se ele for muito poderoso. O Homem-Serpente, por mais que ele tenha essa ganância toda,
será extremamente difícil você ver alguém bondoso. Até porque a entidade cósmica que ele adora, que é o Deus Serpente, é maligno. E o culto dele, né, costuma ser secreto. Porém, a intenção deles, né, na sociedade é se camuflar para ampliar esse culto. O que quer dizer que homens serpentes do nível 5, e estando, né, ligado ao culto do Deus Serpente, e ele esteja fiel às tradições da raça dele e tudo mais, pode uma vez ao dia trocar de pele. Não estou falando trocar de cor, não. Estou falando do cara lá, homem serpente, simplesmente ele, sei lá, apareceu com a cara do Donald Trump. Vai ficar a carcaça dele no chão e ele vai sair com um corpo novo. Imagine que um homem serpente pode ficar na sociedade durante anos a fio, justamente, né, para ampliar a adoração desse Deus tirano e conseguir alcançar a sociedade como um todo, até conseguir dominá-la. Os homens serpentes não costumam confiar muito nos outros. Eles têm uma tendência altíssima à alta magia, à feitiçaria e à crença divina no Deus caótico. Os homens serpentes, por mais que eles sejam ágeis, astutos, eles são frágeis e fracos. O que, né, vai dar uma penalidade ali na força, na constituição, e vai sobressair na sabedoria e na inteligência. É uma raça interessantíssima para jogar, até porque até a forma de alimentação dele é diferente. Por exemplo, a alimentação de um homem-serpente, ele não mastiga. Então, ele não se preocupa com rações diárias o tempo todo, nem com comer. Se ele comer uma criatura morta, né, uma vez na semana, já está bom. Levando em conta que durante 48 horas ele vai ter uma redução na CA, porque ele vai estar pesado, e no BA também. Mas se você jogar com um cara que seja feiticeiro, seja protegido pelo grupo, o que vai ter demais, né? Em primeiro lugar, nós temos os autocons, ou construtos. Botei exatamente ele em primeiro lugar porque é um dos seres que são mais complexos para se encarar, e os benefícios dele são extremamente sensacionais. Por quê? Um autocon, ou um construto, ele é feito de matéria, assim como todos nós, né? Mas a matéria dele não é carne. A matéria dele, na verdade, é pedra, pode ser aço, pode ser madeira, coisas que sejam de forma de encontrar na natureza como um todo, como pedra, joias, e o que quer que seja. Mas a essência dele está no algo chamado Hexstar, ou conhecida como Pedra da Alma. A Pedra da Alma ela é presente exatamente em rochas grandes, ou até mesmo pequenas. Porém, essa pequena Pedra da Alma ela carrega uma essência mágica gigantesca, o que pode ter sentimentos e existência própria. Não sabemos como os autocons ou os construtos surgiram. Porém, temos uma ideia de que podemos especular que podem ter sido servos de deuses que vagaram pela Terra num passado longínquo, ou talvez poderiam ser servos de uma civilização que já se foi. Autocons são extremamente raros na sociedade, assim como as pedras da alma são extremamente difíceis de se encontrar. E eles têm um grande temor numa pedra da alma, uma obsessividade talvez, porque assim que eles encontrarem uma pedra da alma, eles vão fazer de tudo para criar um outro autocon, para que sua raça não seja devastada e totalmente esquecida. Por eles não serem humanos, né, não terem nada de que tenha uma semelhança, nem mesmo sentir dor, eles têm uma consciência que seu corpo pode ser destruído a qualquer momento. Mas eles também ficam, como posso dizer, é difícil eles encararem a realidade como ela é, porque eles não vivem, eles só veem. Eles não sabem como é uma dor, por exemplo. Então, muitas das vezes, né, eles não vão encarar isso como um fato muito elevado. Uma coisa que você também deve entender é que eles podem dar a vida para destruir aqueles que destruíram uma Hexstar. Dizem que isso é pena de morte, julgado por eles, tá? Junto com essa classe, né, essa raça de autocons, nós temos também os ferreiros de almas, que são os clérigos que decidiram focar, né, sua crença no divino e construir outros autocons. Já deve imaginar o que vem por aí, né? Isso mesmo, os autocons são totalmente adaptáveis, ou seja, quando você começa jogando com autocon, você tem o benefício de escolher dois materiais diferentes. Por exemplo, você quer pôr um escudo e um arpeu, vai ficar um escudo compactado num braço e um arpeu no outro. Eu vou ler algumas das coisas que estão descritas no livro que você pode adaptar para o seu autocon. Nós temos aqui no livro
arma embutida, arma leve, armadura pesada, arpeu, asas, braços extras, escudo embutido, espinhos, estrutura ágil, estrutura potente, estrutura robusta, flutuadores, material incomum, que é algumas partes, né, do corpo feitas de algum material incomum que possa dar benefício a ele. Uma resistência, tem tamanho grande, que seu corpo é entre 3 a 4 metros de altura, e vai dar os benefícios dele descritos no livro. Tamanho pequeno, seu corpo tem cerca de 1 metro de altura. Visão no escuro, visão na penumbra. Não tem muito a dizer, não. Assim, ele é a raça mais foda que você tem como encontrar na vida. Porque olha a quantidade de coisas que você pode botar numa criatura, cara. Lembrando que se você encontrar um ferreiro de almas e você quiser comprar pra ele botar essas partes de você pode. Então, por exemplo, tem ali a tabela dos preços, e não sei de cabeça. Mas assim, cara, se você se dedicar a sua vida, você virar, sei lá, um Megazord, foda-se, você vai ser um Megazord. Isso não era medieval, cara, é um absurdo. E o mais interessante é que por ele não ser humano, o corpo dele não tem necessidades humanas. Então, por exemplo, ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não faz necessidades fisiológicas, ele não vai ter um sentimento, né, por outra pessoa que pode ser bom ou pode ser ruim. Não, sentimento ele tem não tem sentimento carnal. Ele não respira. Então, por exemplo, se o grupo chega lá e fala assim, a gente tem medo de ficar aqui à noite, quem vai fazer a vigília? Você não dorme. Ou você precisa de alguma, por exemplo, atravessar um rio e você é feito de pedra. Foda-se, você não respira, você vai pular lá dentro e vai atravessar o rio. Ou, por exemplo, tá lá um bagulho de fogo lá e você for de aço. Você vai entrar no negócio de ar. Uma alta compreensão. Eu não consigo entender. É uma raça extremamente poderosa que tem no livro. Extremamente poderosa. E que também basta, né, a interpretação lá. Você vai conversar com o seu mestre a ver se ele pode deixar você jogar com isso ou não. Eu deixo nas minhas campanhas porque eu gosto de personagens que sejam realmente poderosos, porque eu costumo botar coisas poderosas também no meio deles. Lembrando que o Autocom, por ele não ser humano, considerado apenas objeto, muitas raças podem considerar ele como matéria de exploração. Ou seja, ele não confia em ninguém praticamente, né? Ele tem medo o tempo todo de ser explorado e feito apenas como matéria para construção civil ou o que quer que seja por aí afora. Por eles também serem considerados, né, essa parte de matéria e não terem sono, doenças, o que quer que seja, eles também têm uma ligação muito difícil com o divino. O que quer que seja que um Autocom que se dedique a ser um clérigo, ele vai precisar de 8 horas ao dia para conseguir memorizar em oração ao Deus, né, para conseguir as preces dele. O que isso não vai fazer muita diferença, que você pode interpretar que ele está orando durante a noite. Mas também com o mago vai funcionar da mesma forma. Ele vai demorar 8 horas ao dia para conseguir memorizar as magias dele, porque isso não é muito da compreensão. Lembrando que, por mais que ele não tenha um corpo físico, ele tem um corpo material. Ou seja, cupins podem destruir ele, lava, né, obviamente, destrói qualquer tipo de coisa. Ferrugem pode destruir ele, tudo que vá, né, contra a construção de matérias assim feito, pode levar ele. Então, esses tipos de doenças que levariam ele, assim como os humanos, iriam perecer. Então, gente, o vídeo foi longo, mas espero que vocês tenham gostado. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal, manda para seus amigos e vamos continuar ampliando a comunidade RPGística de todas as formas possíveis. O livro que eu usei, né, como matéria base para fazer esse vídeo foi este livro aqui, Guia de Raças, do Old Dragon. Então é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui até agora e terem assistido até o final. Então, sem mais delongas, boas aventuras. Valeu!